Leitura bíblica anual, leitura de número 64 de 261, e hoje leremos Josué capítulo 5 ao 8, Salmo capítulo 14 e Lucas 15. Josué capítulo 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhe o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia o circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca,
andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim fazendo maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos?
Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tirais o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. E declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e aos seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas à cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. Será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: Fogem diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo.
E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram-se em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam. E eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres, e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Salmo 14. Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos.
Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu a uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos concidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.